O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, acaba de baixar a taxa básica de juros para 12,75% ao ano, cortando mais meio ponto percentual na segunda redução seguida desde agosto. Trata-se da menor taxa Selic dos últimos 16 meses, com o mercado consolidando expectativas de que os juros básicos estarão em 11,75% quando acabar o ano, entre 6% e 6,5% reais acima da inflação, segundo cálculos do Banco Central. O Brasil, com essa redução, perdeu para o México, ou teria perdido para o México a liderança do campeonato mundial na modalidade taxa real de juros, sempre segundo o Banco Central. A nossa taxa real agora estaria em 6,3% contra 6,6% dos mexicanos. Calcula-se que seria possível chegar à chamada taxa neutra, que o Banco Central projeta entre 4,5% e 5% no segundo semestre do próximo ano. A taxa neutra significa que a política monetária já não exerce mais nenhum papel contracionista na economia. Com a decisão de hoje do Copom, seria possível dizer que o Banco Central finalmente estaria confluindo para a política econômica do governo, na qual o compromisso com o rigor fiscal deveria ser compensado com a flexibilização da política monetária? Juliane Furno com a palavra. Olá, boa noite, Breno, Bianca, Igor e a todo mundo que está nos assistindo. Eu não usaria essa expressão, ou discordo, não concordo que o Banco Central estaria confluindo ou seguindo um compromisso em termos de equalização da política econômica, né, com o fiscal mais restritivo e o monetário mais expansionista. Eu acho que o Banco Central está olhando muito mais para o curto prazo e mais vinculado a decisões de caráter técnico, curto-prazista e particulares da política monetária, não olhando de forma mais geral e ampliada a política econômica como um todo, e está se baseando nas expectativas dos agentes, né, no que semanalmente é apresentado no Boletim Focus, né, quer dizer, as estimativas, expectativas para inflação, câmbio, crescimento, e também olhando a inflação, por um lado, cedendo, né, e demonstrando uma capacidade de manutenção ali num patamar ainda dentro das metas, ou meta somado à banda de inflação, mas também olhando outros componentes, ou seja, a inflação, eu acho que tem sido o principal elemento verificado e acompanhado pelo Banco Central, né, cumprindo aí uma vocação típica de um Banco Central independente e muito particular, quer dizer, que só olha o movimento dos preços e não o emprego e não o crescimento do produto. Por um lado, olha uma certa estabilidade da taxa de inflação em torno da meta, a variação de inflação, mas também, por outro lado, mostra que alguns núcleos setoriais da inflação ainda estão acima da inflação, principalmente os serviços, né, com um nível de preços acima do que seria necessário para que a inflação volte para a meta, um pouco do comportamento da taxa de juros a nível internacional, os Estados Unidos. Então, eu acho que são esses elementos mais específicos, assim, comportamento dos preços e expectativas dos agentes. Não acho que tenha aí uma vinculação mais orgânica com a totalidade da política econômica, em que o Banco Central, então, cumpriria com essa tarefa de estimular a economia via expansão monetária. Seria uma coincidência o que está acontecendo. Está determinado pelo nível de preços na economia. Eu acho que os investimentos privados vão crescer no Brasil. Mas mesmo em crescimento, eles nunca, né, acho que jamais conseguiriam superar as restrições do investimento público, porque o investimento público, por natureza, né, macroeconômica, ele é um investimento, por ser feito pelo Estado,
que ele se coloca à frente da demanda, ou ele é um gasto que é considerado um gasto autônomo, diferente do tipo de previsão, inclusive desembolso de recursos, que preme, em boa medida, o investimento privado. Então, nada substitui o potencial do investimento público, até pela natureza política, né, dos investimentos públicos, como não se baseiam na demanda ou expectativa de maximização da taxa de lucro, eles podem abrir novos flancos de investimento, dinamizar novos setores, reduzir desigualdades regionais, propor um projeto distinto de desenvolvimento com outra estrutura produtiva. Isso tudo é prerrogativa do gasto público, né? É o gasto público que consegue ter decisões de investimento que não são só baseadas na maximização do lucro. Mas o investimento público ele tem outra característica importante para o investimento privado. E aí não só o investimento, mas o gasto público de forma geral, que é criar demanda. O gasto público, o investimento público, eles ou transferem renda para famílias, ou reduzem o custo de vida das famílias quando promovem educação pública, saúde pública, ou o Estado atua de forma empresarial, fazendo demanda para setores que vão fornecer peças e componentes para o investimento estatal. E eu acho que é isso que dinamiza a economia e que tem como consequência a aceleração do investimento privado. Então, eu repito aqui o que eu já disse em vários momentos. A taxa de juros ela é uma variável muito importante, mas eu acho que a gente superestima o quanto a taxa de juros estimula e restringe o investimento privado. Eu acho que é um dos cálculos do investimento privado, para ter investimento privado. Se investe no setor financeiro, em ganho de tesouraria ou investimento produtivo. Nisso, a taxa de juros ela é uma variável de análise. Mas eu acho que o que determina o investimento privado é a demanda. E nisso, a burguesia, claro, não tem projeto de país nenhum, mas ela tem compromisso com o seu próprio bolso. Então, se houver demanda, ou seja, se tem atividade econômica pulsante, como o Breno falou, se tem crescimento a 3%, isso significa mais gente empregada, mais gente com renda. E os trabalhadores, como dizia o Kalec, ele gasta tudo que ganha, ele, em geral, não faz poupança. Então, ele vai ter mais dinheiro para gastar. E a iniciativa privada quer aproveitar essa demanda para ser ela, né, a ofertante de produtos que vão ser ou comprados localmente ou importados. Então, a burguesia vai investir mais ou menos, o capital privado vai investir mais ou menos no Brasil, de acordo com os resultados do gasto público, que é, em grande medida, criar demanda, movimentar a economia e fazer com que as pessoas com dinheiro queiram comprar produtos e serviços que são providos pela iniciativa privada. Se houver isso, importa menos o patamar da taxa de juros. E nesse sentido é que o gasto público tem um efeito multiplicador mais importante do que a sua atuação direta. Eu não diria que o Biden está mais à esquerda que o Haddad, jamais. Eu diria que estar à esquerda... É que o governo Biden, em relação ao governo Lula em política econômica, se o governo Biden está à esquerda do governo Lula. Não, jamais. Mas eu acho que é importante entender que estar à esquerda ou estar à direita, além de terem posições relacionais, elas são posições históricas e, em grande medida, geográficas, né? Na característica sul e norte global. Então, o Biden ter compreendido, inclusive, que a crise da hegemonia do imperialismo estadunidense em relação prioritariamente à estrutura produtiva com a China, em boa medida se dá aos efeitos que o neoliberalismo desindustrializante e a redução do papel do Estado como interventor causou nos Estados Unidos. Então, isso é uma estratégia de defesa da hegemonia imperialista estadunidense, que compreende, principalmente pós-crise da pandemia, que a manutenção desse papel passa, né, não só por ser uma economia forte em termos militares, ou uma certa generalização de um nível elevado de consumo, mas em garantir a grande indústria, em garantir o controle sobre os bens energéticos, principalmente. É muito mais fácil para o Biden lançar um programa de financiamento público substancial, como foi o Plano Biden, ou como é agora o ato de redução da inflação, com elevados subsídios públicos.
no governo Lula, ou no capitalismo periférico e subdesenvolvido, em que, como muito bem colocou o Igor, a questão fiscal ganhou uma primazia extremada, sobretudo por ação do neoliberalismo e do imperialismo, em alguma medida, falar em controle de gastos públicos não significa estar à direita, ou significa, em alguma medida, ter algum nível de governabilidade. Então, eu não compararia as duas coisas. Eu acho que o Haddad, talvez ele pudesse dizer o seguinte, claro que isso talvez não esteja muito compatível com o que o Igor também falou, né? O papel de um ministro da Fazenda que está dialogando para ampliar investimentos privados. Mas eu diria algo como assim, nós somos constrangidos do ponto de vista fiscal, por vocês, inclusive, né? Pelo papel que os mercados jogam, fazendo terrorismo econômico e cerceando a liberdade de manejo da política fiscal dos países subdesenvolvidos, martelando essa ideia de crise, quebradeira e lá. Em face disso, né, em face da gente não poder fazer o que vocês fazem, uma das medidas que a gente está tentando é também no campo tributário. Mas eu não diria que assim a gente não precisa do que os Estados Unidos fazem, porque aqui basta regular a tributação. Acho que faz o menor sentido isso. A gente não pode. E talvez o que a gente tenha é que criar condições para poder, mas isso é muito mais de natureza política do que de natureza econômica. O Brasil ele tem um problema substancial em função das taxas de juros, que é o custo da dívida pública, né? A Bianca falou muito bem. Uma parte muito expressiva é rolagem, mas outra é desembolso concreto, né, de recursos que o Estado tira da sociedade para pagar em juros para os credores da dívida pública. Agora, o arcabouço fiscal, ele, por um lado, tem um elemento positivo, que não está vinculado à trajetória de dívida, como, inclusive, vários economistas neoliberais queriam, mas, por outro lado, também, por não estar vinculado à trajetória de dívida, meio que tanto faz se o governo economiza mais ou menos, né, não no déficit primário, né, mas o déficit nominal, o que leva em consideração os custos financeiros, porque o que ele vai poder gastar com saúde, educação, já está pré-determinado, né? Vai se relacionar com o comportamento da arrecadação, e não quanto o Estado vai desembolsar em recursos de pagamento da dívida. Então, não sei se necessariamente esse é um grande impacto. Eu acho que o outro impacto que poderia ser substancial, mas que eu acho que também não vai dar tempo, nem vai haver condições muito concretas de ter, de dar tempo no governo Lula, é o impacto da redução do endividamento e a sobra de mais recursos nas mãos da população mais pobre, que não estariam indo para o sistema financeiro, que poderiam ir para a economia real. Mas isso depende de várias outras dinâmicas em que a taxa Selic talvez seja mais residual. Então, o financiamento, o crédito bancário, o crédito pessoal, o cheque especial, eles têm juros que o piso é a taxa Selic, mas que são incutidos outros custos, que é o spread bancário, que tem o risco, que tem vários outros elementos, a taxa de lucro do banco. E sobre essa dinâmica, pouca iniciativa tem sido feita, né? Uma foi feita agora com o rotativo do cartão de crédito, para que seja no máximo o pagamento de 100% da dívida, mas ainda assim, 100% da dívida é um valor astronômico. Nós estamos falando de um cartão de crédito que tem um custo médio aí de 400%. Então, depende a redução do endividamento das famílias ou a redução da drenagem para o sistema financeiro com os recursos do salário dos trabalhadores, está muito vinculado à regulamentação sobre o sistema bancário, à regulamentação sobre a cobrança de juros e talvez menos sobre a Selic. E, por fim, eu já expressei várias vezes a minha opinião aqui, a taxa Selic, né, nesse patamar de redução, ela é um dos componentes que pode estimular o investimento, mas não acho que é o prioritário. Então, eu diria que não são tantos impactos, ou não vão ser rápidos o suficiente para compensar a restrição do lado fiscal, ou qualquer outra medida ou ausência de medida vindo da Fazenda.